Pronto, a partir de agora a gente está gravando, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, durante a aula, eu ressalto que vocês podem interromper, tá? A gravação a qualquer momento. Aí eu prefiro que vocês falem, porque eu não vou estar vendo o chat. Geralmente eu fico com 2 monitores, mas aí agora eu estou só com um. Então vamos lá. A disciplina é teoria dos números. Então a gente tem 2 horários na semana, vão ser sempre as quintas-feiras, né? Esse horário de 1h15 vai até 14h55. Às vezes a gente vai usar o horário todo e às vezes a gente vai usar parte do horário e pedir alguma atividade ou deixar alguma leitura, né? Isso depende muito do dia. Aqui eu trouxe para vocês a ementa que está no PPC, só para a gente ter uma ideia assim do que a gente vai estudar, tá? E também é claro que em cada subtópico desse aqui a gente vai ter tem várias coisas aqui dentro. Por exemplo, nesse primeiro tópico, que é o princípio da casa dos pombos, a gente tem muita aplicação, muito problema, tem muito detalhe aí, então a gente vai tentar ser o mais abrangente possível, né? Como eu já falei, em cada conteúdo, tá bom? Então, a unidade 1 aqui, a gente vai falar sobre o princípio da casa dos pombos, né? Só que antes de falar do princípio em si, eu pretendo fazer uma pequena revisão com vocês, algumas coisas mais básicas também, falar um pouquinho sobre o princípio da indução finita, falar um pouquinho das propriedades dos números naturais e etc. Isso aí é importante a gente fazer. Depois a gente tem aí um pouco do pequeno teorema, né? É um tema que a gente vai também abordar. A unidade 2, a gente vai falar sobre o teorema de Wilson, função aritmética, a função de Euler e função de Möbius. Na unidade 3, a gente vai falar sobre a função maior inteiro, números perfeitos e números de Fibonacci. Pessoal, esses temas são muito extensos. Assim, se a gente for aprofundar realmente, dependendo do nível que você quer chegar em cada um desses temas, eles são bastante extensos. Então a gente vai tentar otimizar, tentar ver o que for mais importante e algumas coisas a gente vai apenas ver assim de uma forma mais superficial devido ao nosso tempo, realmente. Bibliografia básica, o que a gente tem? A gente tem o livro do professor Alencar, né, que é um livro assim bem clássico de teoria dos números. Eu não sei se vocês já têm afinidade com esse livro, mas é um livro assim que a gente usa, muito utilizado, né, na verdade, assim, todas as universidades. Quem vai estudar teoria dos números geralmente começa com ele. A gente tem também o Maio, Fundamentos de Matemática, estruturas algébricas básicas e fundamentos da teoria dos números. Santos é a introdução à teoria dos números. Esses 3 são a bibliografia básica, né? E a gente tem aqui a bibliografia complementar, que são esses 5 livros aqui. Tem o Alencar Filho, que é um outro livro dele, só que esse aqui é a aritmética dos inteiros, né? Específico para os inteiros. A gente vai ter também esse aqui eu não conheço, tá? Apostol é Introdução à Teoria Analítica de Números, língua espanhola, né? Eu não conheço realmente. Esse boy, a História da Matemática, é muito bom, tá? Ele não vai ter essa parte da teoria mais pesada, mas ele vai te dar assim, uma noção histórica, né? Um contexto histórico assim, muito bom a abrangência dele. É clássico também. Endler, teoria dos números algébricos. Eu vou até falar um pouco no próximo slide, um pouquinho, né, sobre essa questão da teoria dos números, que ela é subdividida em várias áreas. A gente não tem apenas uma. A teoria dos números é muito grande, é muito abrangente, então ela é subdividida. Esse livro aqui do Endler, ele trata da parte dos números algébricos, né, que a gente não vai falar na nossa disciplina, mas eu vou mencionar daqui a pouco no próximo slide. E esse aqui, o Maerdê, né, Matemática, Curso Moderno Básico. Tá? Eu gosto, né, e uso bastante, eu trouxe aqui para vocês esses 2 aqui, que não estão na bibliografia do PPC do curso, eu não sei porquê, né, mas eu vou até sugerir que ele seja incluído, porque realmente é um livro muito bom. Esse livro é do professor Abramo Efes, ou Abramo Efes, Abramo Efes, o pessoal, cada um pronuncia de um jeito o nome dele, ele é meio árabe, sei lá.
Esse aqui é iniciação aritmética. Esse iniciação à aritmética, ele é gratuito, você pode procurar lá no site do IMPA e baixar. Eu posso até deixar para vocês lá no Swap, vou anotar aqui para eu lembrar. E é bem bacana ele, porque ele trata assim de uma forma bem introdutória, mas bem completa, eu diria. E esse outro aqui, o elemento de aritmética, é como se fosse esse de cima, só que bem mais aprofundado. Ele é bem completo, ele tem muito exercício para fazer. Provavelmente os exercícios que eu pegar, a maioria vão ser daqui. Tá, então a gente combina assim, eu vou mandar a apostila para vocês, e esse aqui vocês procurem e baixem, que eu não posso deixar ela disponível no Swap. Bom, então, teoria dos números, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso. E eu peguei uma definição, né, lá da Wikipedia. O que é teoria dos números, né? O que seria, então, teoria dos números? Porque se a gente for entrar num campo mais filosófico, né, a própria ideia de número já é uma coisa que daria para a gente discutir o dia inteiro aqui sobre o que é número, e a gente teria assunto para falar, né? Para os gregos, número era uma coisa, para os egípcios, número era outra coisa, para os romanos, número era outra coisa, e assim por diante, né? Mas o que é isso aqui para nós, né, que vamos ser professores de matemática, nós que somos matemáticos, o que é a teoria dos números? Então, segundo a Wikipedia, a teoria dos números ela é o ramo da matemática pura. Isso aqui eu já destaquei, né, porque está dizendo que é matemática pura. E a gente vai voltar depois para entender o porquê que está destacado aqui. Lá diz que estuda as propriedades dos números em geral, né? Mas será que é isso mesmo? Né? Propriedade dos números em geral. Aí ressalta, e em particular dos números inteiros, bem como a larga classe de problemas que surge no seu estudo. Aí está aqui o link para vocês, eu vou mandar depois esse slide, e vocês podem visitar essa página da Wikipedia e ler um pouquinho lá sobre o que fala da teoria dos números. Tá? Eu destaquei aqui essa questão da matemática pura, porque de fato, né, no início, assim, no início da ciência, eu não diria no início, né, é complicado a gente dizer quando que a ciência iniciou, mas digamos assim, bem antigamente, alguns séculos atrás, realmente, quem estudava a teoria dos números, aí a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, estudava isso aqui por puro prazer, né? Não tinha, assim, muitos problemas que eram resolvidos, sequer tinham alguma aplicação, tá? Então, por exemplo, muitos teoremas que só depois eles foram... Alguém encontrou uma certa utilidade para eles, na verdade, quem estudou simplesmente pelo prazer, né, de formular um problema e resolvê-lo. Então, a teoria dos números, ela vai ser dividida, eu coloquei aqui, não são os únicos, tá? Essa lista, ela não é taxativa, ela é só exemplificativa. Existem outras subdivisões, mas eu diria que essas aqui são as mais importantes, que a gente tem a teoria elementar dos números, e aí o que está aqui dentro dessa subdivisão? Principalmente os números naturais, o estudo dos números inteiros, a questão dos números primos, que é muito importante dentro da teoria dos números, e isso tudo aqui é o que a gente chama de aritmética, né? Que é, digamos assim, é um estudo inicial da teoria dos números. Uma segunda subdivisão da teoria dos números é o que é chamado de teoria analítica dos números, tá? E o que é a teoria analítica dos números? Aí eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esses tópicos aqui, já é um pouco mais avançado. Você vai estudar a questão dos números primos, só que por meio da análise real e análise complexa. Pessoal, em matemática, problemas que envolvem números primos ainda são problemas de alto nível. Existem problemas abertos relacionados a números primos, que a gente vai ver um exemplo mais para frente, que, tipo assim, ninguém consegue resolver. Então, para quem quer avançar aí, pensa em fazer algo diferente, algo bem interessante que pode render ótimos frutos aí para vocês, é essa questão de avançar um pouquinho na teoria dos números, né, e migrar aqui para teoria analítica, teoria algébrica,
e teoria também geométrica, né? Aqui a gente está... Esse sentido né, não é num grau de dificuldade crescente, tá? No sentido da leitura, é apenas uma subdivisão. A nossa disciplina, ela está aqui na primeira, ó, na teoria elementar dos números. A gente não vai falar de teoria analítica, nem de teoria algébrica, nem de teoria geométrica. Isso aqui é só para a gente saber que existe, tá? Então, números primos a gente vai, como eu acabei de falar, né, por meio da análise real e análise complexa. A gente tem a teoria algébrica dos números, isso tudo dentro desse macro aqui, isso aqui é como se fosse o conjunto universo, tá? Chamado teoria dos números. Aonde vai entrar conceitos de álgebra abstrata e números algébricos, tá? Que são outros conceitos. E a gente tem a teoria geométrica, que ela vai as propriedades dos números com uma abordagem tanto algébrica, analítica, mas também geométrica, tá? Aí a gente vai ver que existem, por exemplo, as formas modulares, os fractais, e isso tudo é uma parte, né? Uma parte da teoria dos números em que você trata números de forma geométrica e vice-versa. E aqui, essa parte de baixo, essa caixa de texto aqui embaixo, eu já deixo aqui uma atividade para vocês, eu quero que vocês me entreguem isso aqui até a próxima aula, ou seja, durante a semana vocês vão ter uma semana para pesquisar, preparar bonitinho e me entregar, que é isso aqui, ó, é a teoria dos números transcendentes. O que é um número transcendente? É isso que eu quero saber. Aí você vai dizer lá, vai pesquisar, né? Você acha isso facilmente na internet, no YouTube. Só que você vai escrever o que é um número transcendente. Se você já sabe, você nem precisa pesquisar, só organiza lá o trabalho direitinho. E se puder encontrar um exemplo, se puder dar um contra-exemplo, melhor ainda. Mas se não puder, eu quero o conceito, tá? Eu quero que você me diga o que é um número transcendente. E na teoria dos números transcendentes, é a aplicação da análise real, análise complexa e álgebra abstrata mesmo para o estudo desses números, tá? Então já deixa aí como uma atividade para vocês, missão, né, para a semana que vem. Na verdade, vai ficar até o dia da aula, porque a gente tem a aula assíncrona na semana que vem. Então, já vai ter outra coisa para fazer. Então essa aqui eu acho que não vai ocupar muito vocês aí. Tá. Falando um pouquinho, tá, dessa abordagem introdutória e, digamos assim, até histórica, né? Vocês já devem ter ouvido falar, eu creio, né, a essa altura do curso, é muito improvável que nunca ouviram falar sobre o último teorema de Fermat, né? Não sei se alguém por acaso nunca ouviu falar. Mas esse problema, ele é um problema muito famoso de teoria dos números, tá? E tá aqui o cara, esse é o Pierre de Fermat, ele nasceu em 1601 e faleceu em 1665. Ele nem era matemático de formação, ele era um juiz, trabalhava na França, e ele gostava de estudar matemática e produzia muita coisa interessante para a época dele, inclusive vários teoremas de teoria dos números são deles. Ele fazia matemática como hobby, né? Até porque naquela época, se a gente for para aquele contexto histórico, aí vocês podem ler isso no livro do Boiler lá, a História da Matemática, um juiz, ele não podia ter amizades. Até hoje, né? Já mudou um pouco isso, mas, por exemplo, se um juiz é amigo de alguém, é complicado ele julgar o caso, né? Imagine naquela época. Então, como eles não tinham muita vida social, a segunda paixão dele, né, fora o direito, era a matemática, e ele realmente contribuiu muito. E aqui a gente tem um livro que conta a história do último teorema, porque foi um problema que ficou aberto muito tempo, ficou vários séculos aí e sem resolver, até que esse cidadão aqui chamado Andrew Wiles, né, ele nasceu em 1953, ele resolveu esse problema em 1994, no ano que o Brasil foi tetracampeão, né, da Copa do Mundo. É muito bacana, se vocês tiverem a oportunidade, quem ainda não leu esse livro, se puder ler, ele não é um livro que tu vai achar conta nele, cálculo, mas tu vai achar, assim, a história, né, da vida dele. Por que ele se interessou
por esse problema, e desde criança ele ficou fascinado, passou a vida dele trabalhando, mas ele conseguiu resolver. O que é legal aqui é que durante esse trabalho para demonstrar o último teorema de Fermat, muita matemática foi desenvolvida, e aí que está o X da questão. Quando alguém faz matemática por prazer, não necessariamente para aplicar em alguma coisa, que é a matemática pura, né? Matemática pela matemática, às vezes desenvolve novas teorias, novos conceitos que podem ser muito úteis, né? Para outros campos do conhecimento. Então aqui vamos aqui para o teorema. O que é que diz o teorema? O teorema diz o seguinte: primeiro, antes disso, eu vou colocar bem aqui o famoso teorema de Pitágoras, que a gente sabe, né? Vou colocar assim: A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse resultado ele já era conhecido desde o Egito Antigo, desde a Grécia Antiga, né? Que você consegue... Existem infinitos inteiros, na verdade, né? Que esse A, B e C não precisam ser inteiros, mas existem infinitos inteiros que são chamados ternos pitagóricos, né? Vocês já devem saber isso daí, creio, né? Em que isso aqui é verdade, que o quadrado de um deles é igual à soma do quadrado dos dois. Isso aqui é o teorema de Pitágoras, né? Que a gente sabe. Só que o teorema de Pitágoras ele é para números reais, tá? Mas a gente sabe que existem infinitos inteiros que isso aqui acontece. É um problema que eu vou trazer mais para frente para a gente encontrar uma fórmula que, dado um inteiro qualquer, por exemplo, inteiro 3, será que existem o B e o C em que eu posso escrever isso aqui, né? Ou inteiro, se eu te der um inteiro, por exemplo, 10, será que eu consigo encontrar outros dois inteiros que satisfaçam a equação? Sim, é possível, né? E o teorema de Fermat, ele dizia o seguinte, ó, que é impossível para um cubo, isso aqui nas palavras dele, tá? Naquela época. É impossível para um cubo ser escrito como a soma de dois cubos, ou uma quarta potência ser escrita como a soma de duas quartas potências, ou em geral, para qualquer número que é uma potência maior do que a segunda, ser escrito como a soma de duas potências com o mesmo expoente. Isso foi o que ele escreveu. Aí ele completou, né? Isso era um rascunho que ele escreveu à mão lá num livro que ele estava lendo. E ele completou com a seguinte frase: descobri uma demonstração maravilhosa desta proposição, que, no entanto, não cabe nas margens deste livro. O problema é que ele falou que ele descobriu e ele morreu e não contou para ninguém como era. E aí as pessoas tentaram resolver isso aqui, ficou, se eu não me engano, em torno de 400 e poucos anos e ninguém conseguiu resolver. Tá, mas vamos escrever o que ele quis dizer, na verdade. Ele diz o seguinte, que A elevado a N igual a B elevado a N mais C elevado a N, isso aqui não existe nos inteiros, tá? Não existe números inteiros nisso, se esse N ele for maior do que 2, né? Se esse N for maior que 2. Então, por exemplo, deixa eu escrever aqui do lado. A ao cubo igual a B ao cubo mais C ao cubo, isso aqui nos inteiros não existe. Qualquer expoente aqui diferente de 2, para os inteiros não existe. É isso que diz o teorema de Fermat. E ele falou que ele descobriu a demonstração, ele falou que ele conseguiu demonstrar. O problema é que ele morreu, não contou para ninguém como era, porque naquele tempo era muito comum isso, os matemáticos eles descobriam as demonstrações, só que eles não falavam para ninguém, porque aquilo era uma coisa dele, era simplesmente para massagear o ego, né? Digamos assim, a grande maioria, eles não queriam compartilhar os resultados. E aí foi um problema aberto por séculos, o último teorema de Fermat, até que esse cara conseguiu resolver. E como eu mencionei para vocês, durante esses 400 e poucos anos aí de tentativas de solucionar o último teorema, muita matemática foi desenvolvida. Tanto é que quando ele conseguiu demonstrar, em 1994, eles chegaram à conclusão que o Fermat não conseguiu.
ele achou que ele conseguiu, mas talvez ele não tenha conseguido, porque para fazer essa demonstração, precisou utilizar conceitos de teoria dos números que na época do Fermat ainda nem tinham sido descobertos, né? Ainda nem existiam. Então, com isso, a comunidade científica hoje ela conclui assim, né? Talvez o Fermat ele não tenha de fato conseguido resolver a demonstração que ele achou. Mas aí quem vai saber, né? Morreu já era, não tem como. Enfim, mas isso aqui é a título de curiosidade para a gente ver como isso funciona, né? Bom, e aí eu trouxe aqui essa imagem para a gente ter uma boa noção, né, do que está hoje, digamos assim, no estado da arte, né, da teoria dos números. Porque às vezes a gente estuda, a gente vai ver que a disciplina ela é muito algébrica, ela é muito, mostra isso, demonstra aquilo, estuda essa propriedade, mas que aplicações, né, que aplicações a gente pode vislumbrar, o que a gente pode pensar, o que o pessoal está fazendo. Então aqui eu trouxe algumas imagens para a gente vislumbrar aí possíveis aplicações. Quem quiser avançar um pouquinho mais depois vai poder caminhar sozinho e sei lá, pode pensar aí, não sei se vocês já estão fazendo TCC ou não, pode ser também um problema de TCC, enfim, tá? Primeiro, teoria dos números, pessoal, e números primos, eu vou deixar esse problema de cima aqui, problema da agulha de Buffon, para depois, tá? Vou falar depois sobre ele. Vou falar aqui em números primos. É a base da segurança computacional, tá? As criptografias, né? Eu coloquei aqui, ó, criptografia, buscadores, segurança, números primos, eles têm tudo a ver com teoria dos números. Então, por exemplo, hoje que está muito em alta, são as criptomoedas, né? Que eu coloquei aqui o Bitcoin porque eu acho que é a mais conhecida, talvez você já conheça. Mas não é só o Bitcoin que existe, existem outras cripto, né? E a tendência é que daqui a um tempo, eu não sei quanto tempo, mas eu creio que a tendência é que o papel moeda ele deixe de existir daqui a uns anos, daqui a algumas décadas, né? E esse processo é um processo todo modelado com base na teoria dos números, tá? Porque imagina você uma carteira de Bitcoin e você precisar de uma chave para criptografar, outra para descriptografar, né? Você precisa de segurança. Aí essas criptomoedas são todas baseadas em algoritmos que usam conceitos de teoria dos números, tá? Aí eu coloquei aqui uma imagem com os bancos, né? Só pelo mesmo motivo que eu falei aqui do Bitcoin, o sistema bancário, o Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, enfim, os grandes bancos e agora os bancos mais as fintechs, né, como por exemplo Nubank, BMG, que são bancos que estão chegando, eles precisam muito de matemáticos que saibam trabalhar com isso, né? E é um campo muito vasto, assim, uma seara muito vasta de trabalho. E aqui é a teoria dos números pura, tá? Principalmente para segurança. O próprio Google também, para a questão de segurança dos dados e também para a questão de buscadores, tá? Vai usar, os algoritmos são todos baseados em teoria dos números e apesar de ser um pouco mais avançado, mas é tudo alicerçado no que a gente vai ver, um pouco do que a gente vai ver. É indução, é coordenação, é teoremas com números primos e etc. Eu coloquei aqui, eu não sei se vocês conhecem, se vocês gostam de programação, mas geralmente hoje quem faz matemática e não pensar em programação é muito complicado, porque tudo gira em torno dos algoritmos, do machine learning, da inteligência artificial. Então a gente precisa, nós, né, enquanto matemáticos, a gente precisa se familiarizar um pouquinho com essas linguagens de programação. Apesar de não sermos programadores, né, como alguém de repente faz aí um curso mais específico na área de TI, como ciência da computação, engenharia, alguma coisa, mas o raciocínio lógico dedutivo, o raciocínio matemático, ele tem que estar vinculado aqui, ó. Aí eu coloquei o Python porque das linguagens de programação, eu creio assim que é uma que é bastante promissora e quem puder também aprender a gente criar algoritmos aqui nessa linguagem, com certeza é muito útil.
Netflix, claro, né? Para você, os algoritmos de inteligência artificial que escolhem, sugerem para você a lista de filmes que você mais gosta, de repente você. Isso serve para outras redes sociais também, para outras plataformas de streaming, como Spotify, por exemplo. Só coloquei Netflix como um exemplo, tá? Que usa diretamente algoritmos baseados em teoria dos números, para você organizar, para você gerenciar a questão dos usuários e tudo mais. E aqui eu coloquei uma palavra aqui chamada modelagem, que a gente vai essa modelagem aqui, na verdade, ela não é aquela modelagem que a gente estuda na educação matemática, tá? Porque existe a modelagem matemática no sentido de como uma metodologia para ensino de matemática para o aluno, né? Vocês já devem ter também, nessa altura do curso, já estudado bastante sobre isso, sobre as tendências da educação, né? Etnomatemática, enfim. Essa modelagem que eu coloquei aqui não é essa modelagem da educação, é modelagem computacional. Você pegar um problema e você modelar, de repente, um gráfico 3D, uma imagem, uma curva, um mapa em curva de nível, tá? Você pegar aqui, gerar um gráfico e a partir daquele gráfico, por exemplo, aqui um mapa de calor, um mapa da atividade cerebral. Isso tudo tem a ver com teoria dos números, tá, pessoal? Essa janela aqui é do software bem conhecido de vocês, eu creio, é o MATLAB, né? O MATLAB, como a gente fala. E só que o MATLAB, o que acontece? Ele é um programa que ele tem a licença muito cara. E nós, enquanto professores, principalmente da educação básica, e muitas vezes a gente vai chegar em escolas que mal tem um laboratório de informática, que dirá uma licença do MATLAB. Então a gente precisa recorrer a alternativas gratuitas que na maioria das vezes funcionam muito bem. Então eu coloquei aqui, por exemplo, o Octave. O Octave, que ele também é um programa de modelagem computacional, ele se assemelha muito ao MATLAB, apenas algumas funções que o MATLAB não tem, mas que a gente consegue implementar aqui, a gente consegue produzir, tá? E no final das contas ele vai ajudar bastante. Aí eu já peço para vocês, se vocês puderem também baixar e instalar no computador de vocês, porque o que acontece? Eu gostaria, se der tempo, da gente fazer alguma coisa, um algoritmo, alguma coisa legal relacionado com o que a gente vai ver aqui, com algum teorema, e a gente colocar para rodar e ver o que acontece. Já plotar um gráfico, alguma coisa. É bem interessante. Isso aqui é só uma pincelada, tá? Para vocês terem uma ideia dos rumos que isso aqui pode seguir, tá bom? A hipótese de rima, voltando para cá, eu falei que eu falaria depois, né, desses dois, eu falei desse, mas também aproveito para falar aqui da hipótese de rima. Ela é um problema também de teoria dos números que é muito famoso, tá? Que sobre a função zeta de rima, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês podem depois, só pelo nome, colocar aí no YouTube ou colocar no Google e verificar. Pega aí pega do slide, coloca lá no buscador e dá uma lida lá, que é bem interessante. Essa hipótese de rima é um problema que está em aberto ainda, não foi solucionado, e ele é um problema tão interessante que dizem que quem resolver a hipótese de rima ele quebra todo o sistema de segurança, né, das redes da internet do mundo inteiro. Então é bem interessante. Tem até uma história curiosa em torno disso. Vocês já devem ter ouvido falar no Hilbert, né, David Hilbert, o matemático, e alguém perguntou para ele, né, não me recordo agora se alguém perguntou ou se ele falou isso da cabeça dele, eu não me recordo. Mas enfim, não vai mudar o resultado. Ele disse o seguinte, que se ele voltasse à vida depois sei lá, depois de séculos, a primeira coisa que ele ia perguntar é se alguém tinha conseguido resolver a hipótese de rima, que realmente é um problema muito interessante e que muita gente tentou resolver até agora, mas não conseguiu. Esse outro aqui, que é o problema da agulha de Buffon, ou Buffon, né, como queira, para fechar assim essa introdução para vocês sobre as áreas, né, e sobre a importância da gente estudar e fazer matemática não apenas com base em uma aplicação, mas assim pelo simples prazer de estudar, é um problema que foi proposto por esse cidadão aqui chamado Buffon,
E o problema era assim, ele supôs que você tivesse uma folha de papel, tá? E nessa folha de papel você faria retas paralelas. Deixa eu desenhar aqui. Vou desenhar bem aqui, bora ver se dá certo. Você teria uma folha de papel em branco e você faria retas aqui. Retas paralelas. Aí você teria uma agulha, tá? Uma agulha. A pergunta era: qual a probabilidade de você soltando essa agulha daqui de uma certa altura, né? Se você não sabe o comprimento nem a distância entre as retas, como calcular a probabilidade de que ela corte pelo menos uma reta? Essa era a pergunta, tá? Porque essa agulha ela pode cair de qualquer jeito, ela pode cair de comprido aqui, não cortar nenhuma reta. Dependendo do comprimento da agulha, da distância entre as retas e da posição que ela cai no papel. Aparentemente não tinha aplicação nenhuma. Só que ele resolveu esse problema, ele encontrou uma fórmula para probabilidade. Simplesmente pelo prazer de resolver, não tinha aplicação nenhuma. Passou-se muito tempo, depois vocês podem procurar lá como que é essa fórmula, envolve π, algumas coisas mais constantes lá que ele encontrou, conseguiu resolver. E depois de muito tempo, alguém teve uma ideia. Né? Já tinha se passado vários séculos de novo. Alguém teve uma ideia, um físico, ele teve a seguinte ideia. Ele falou, pera lá, e se eu soubesse o valor, vou chamar de P, da probabilidade. E se ao invés de eu querer calcular a probabilidade, e se eu já soubesse a probabilidade? Então eu teria como calcular o comprimento da agulha. Eu teria como, partindo da probabilidade que eu conheço, usando aquela fórmula lá, teria como calcular o comprimento da agulha. Aí ele teve a seguinte ideia. Eu troco as retas da folha por um feixe de raios. Pode ser laser, pode ser raio-x. Ele pensou em laser. Quer dizer, não lembro se foi laser que ele pensou. Aí eu coloco um anteparo bem aqui e eu sei quantos raios eu emiti e eu verifico quantos chegaram do outro lado. Né? Então eu sei que a probabilidade é a quantidade dos que chegaram, vou marcar assim de pontinho, pela quantidade do que eu mandei, né? É o caso favorável sobre o total, não é isso a probabilidade? Lá o básico, né? Então, se eu tenho a probabilidade e eu aplico naquela fórmula, eu consigo calcular o comprimento do L. Aí ele pensou assim, eu emito um feixe de laser, eu tenho esse costume de falar laser, um feixe de raios, na verdade raio-x. E aí eu sei quantos raios eu emiti daqui, eu vou testar quantos eu recebi, então eu tenho a probabilidade. Coloco na equação e eu consigo o comprimento da agulha. A agulha pode ser um tumor. Esse cara inventou o tomógrafo, com base num problema que ficou aberto sem aparente aplicação por séculos. Então é só para a gente exemplificar, tá? Como é importante uma coisa que aparentemente não tem aplicação, aparentemente não tem utilidade nenhuma hoje, ele pode fazer uma grande diferença para a humanidade amanhã, ou daqui a um ano, ou daqui a décadas, ou sabe lá quando. E baseado num problema de teoria dos números que nem é tão complicado assim. Né? A solução era, mas se a gente for pensar, uma ideia muito simples, mas que ninguém tinha pensado. Então alguém tem que pensar a primeira vez. Então, pessoal, teoria dos números é isso. É muito amplo, é muito grande. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente não tem como ver isso, nem durante uma vida inteira não teria como aprender tudo, a gente tem que começar do começo. E o nosso começo vai ser aqui, ó, na teoria elementar dos números, tá? Muitas coisas provavelmente vocês vão revisar, muitas coisas vocês vão ver pela primeira vez, tá? Mas saibam que isso aqui é a base e o alicerce para tudo isso que a gente acabou de discutir aí, acabou de falar. Tá bom? Antes de passar, deixa eu ver aqui, tá? Antes de passar para o próximo slide e dar continuidade, eu queria saber se vocês têm alguma coisa para falar, alguma contribuição, alguma
Vamos passar para frente. Então a gente vai começar por onde? Começar do começo, né? A gente vai começar falando sobre os números naturais. A gente vai falar sobre os números naturais e os números naturais, eles são a base, né? A base, digamos assim, de tudo, é onde tudo começou, né? Os números naturais a gente vai representar geralmente assim pela letra N. Aí vou deixar eu vou colocar o zero, depois a gente já vai voltar nesse assunto. Vou colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5 e segue isso até o infinito, né? Segue isso até o infinito. Olha, os números naturais, a gente diz que eles são limitados inferiormente, né? Ele tem um menor elemento, isso a gente vai ver depois com um pouquinho mais de detalhe numa coisa chamada princípio da boa ordenação. E o próximo elemento é sempre somado uma unidade ao anterior para você encontrar o próximo elemento, certo? Aí existe uma discussão se o zero é ou não um número natural. A gente vai... cada livro que tu pegar, o autor vai dizer, tem um que vai dizer que o zero é natural, tem outro que vai dizer que o zero não é natural. Para o nosso curso, a gente vai usar, o que eu sempre gosto de usar, na verdade, é que eu considero o zero sendo natural, número natural, tá? Eu considero. Então, isso aqui não faz diferença. Talvez, quando a gente for estudar o princípio da indução, talvez a gente utilize um conjunto que a gente não considera o zero natural aqui, mas é só por uma questão do primeiro começar do 1, né? Porque a gente sempre começa contando do 1. Por exemplo, tu vai contar os dedos da tua mão, tu não conta o dedo 0, 1, 2, 3, 4. Tu tem 5 dedos, tu começa pelo 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então essa questão da ideia do zero ser ou não natural é porque os números naturais eles são muito associados a problema de contagem, né? E como a gente sempre começa contando pelo 1, aí muitos autores vão dizer que o zero não é natural por esse motivo, tá? Bom, mas como é que são construídos os números naturais? Né? Como é que eles são construídos? Provavelmente, talvez vocês já ouviram falar, e a gente vai revisar, que são os chamados axiomas de Peano, né? Não sei, eu creio que vocês já ouviram falar sobre isso, que é com base nos axiomas de Peano que a gente constrói, digamos assim, o conjunto dos naturais. E a essa altura do curso também, eu suponho que vocês já saibam o que é um axioma, certo? Suponho que vocês já saibam o que é um axioma. Alguém poderia me dizer o que é um axioma, só para eu ter certeza que vocês sabem? Poderiam me falar? Se vocês se calarem, eu vou pensar que vocês não sabem. Alguém arrisca aí dizer o que é um axioma? Tá bom, então eu vou relembrar, né? Vou relembrar que eu tenho certeza que vocês sabem. O axioma é uma coisa, é um conceito que não precisa de demonstração, tá? Ele é chamado um conceito primitivo. É uma afirmação que você faz sobre alguma coisa que você não precisa demonstrar. Você considera ela sendo verdade. Porque senão a gente fica fazendo perguntas infinitamente, né? Ah, o que veio antes? Foi a estrela ou o planeta? Ah, foi o planeta. Ah, foi a estrela. Tá, e o que veio antes da estrela? Ah, foi o buraco negro. E antes do buraco negro? Ah, foi o Big Bang. E antes do Big Bang, a gente nunca chega no fim, né? A gente nunca chega no fim. Então a gente tem que partir de um ponto inicial onde a gente admite que dali para trás a gente não precisa demonstrar, a gente não precisa argumentar, a gente considera como verdade. Então isso é a noção de axioma. E os axiomas de Peano, tá? Eles são 4 axiomas, na verdade. O primeiro axioma, ele diz o seguinte, ele diz que todo número natural, ele tem o quê? Ele tem um único sucessor, tá?
Esse aqui é o primeiro axioma. Ele diz o seguinte, ó, todo número natural tem um único sucessor. Então, é a unicidade, tá? É o que vai depois, quando a gente for estudar o princípio da indução, é o que vai garantir para a gente o princípio da indução, tá? Beleza. Então, qual é o segundo? O segundo diz assim, ó, existe um único número natural. Eu vou ter que corrigir uma coisa. Para a gente usar da forma que eu vou escrever aqui, que a gente vai usar na indução, eu vou tirar o zero daqui, tá? Vocês... deixa eu ver se a minha borracha está pegando. Vou tirar o zero daqui porque eu vou considerar que o 1 é o primeiro. Mas não teria problema de considerar o zero. Só que como a gente vai considerar na indução que o 1 é o primeiro, então a gente vai considerar... vamos fazer de conta que o zero não está aí. Vamos fazer assim. Então, existe um único número natural, né? Chamado 1. Por isso que eu risquei o zero de lá, tá? E representado por esse símbolo aqui, ó, tá? O que acontece com esse cara? Ele não é sucessor de nenhum outro. Que não é sucessor de nenhum outro. Certo? Então, a gente tem dois axiomas por enquanto. A gente tem o primeiro, que é todo número natural ele tem um único sucessor. Então, por exemplo, o sucessor do 2 é o 3. Esse sucessor ele é único. Não existe outro número natural que seja sucessor do 2. Axioma B. Existe um único número natural chamado 1 e é representado por esse símbolo aqui, que não é sucessor de nenhum outro, certo? Ou seja, ele é o menor, ele é o primeiro, mas a gente ainda não viu esse conceito de menor, né? Então a gente vai dizer simplesmente que ele não é sucessor de nenhum outro. Terceiro axioma, ele diz assim, ó, que números naturais diferentes, eles têm o quê? Eles têm sucessores também diferentes, tá? Então, ó, primeiro axioma, todo número natural ele tem um único sucessor. Segundo, existe um deles, um natural chamado 1, e representado por esse símbolo que não é sucessor de nenhum outro. Terceiro, números naturais diferentes têm sucessores diferentes, tá? E o quarto, seja x grande, um conjunto de números naturais, ou seja, esse x ele é um subconjunto de n, né? Está contido em n, certo? Se a gente observar isso aqui, ó, se o 1 pertencer ao conjunto x e se, além disso, o sucessor de todo elemento de x ainda pertence a x, então, o que acontece? Esse conjunto x, ele é o próprio conjunto dos números naturais, tá? Esse aqui é o conhecido axioma da indução, mas a gente ainda não vai falar nele com esse nome ainda. Mas eu vou escrever isso aqui para a gente saber. Esse aqui é conhecido como o axioma da indução. Nas próximas aulas, a gente vai relembrar um pouquinho disso daqui. Acho que vocês já devem ter estudado isso aqui em outra disciplina. Mas esse axioma ele é importante para a gente provar, mostrar propriedades sobre o
o conjunto dos números naturais, né? E de subconjuntos dos naturais também. Mas olha só, vamos entender o contexto desses 4 axiomas. Vou voltar aqui no slide anterior para a gente ver o primeiro. Todo número natural ele tem um único sucessor, certo? Existe um único natural chamado 1 e representado por esse símbolo que ele não é sucessor de nenhum outro, ou seja, não tem outro antes dele. E números naturais diferentes têm sucessores diferentes. Esses três axiomas aqui, eles são eles que garantem a veracidade desse quarto, tá? Porque, olha, se x for um conjunto de números naturais, certo? Ou seja, x está contido em n. Se aquele que é o primeiro dos naturais também for o primeiro do x, ó, ou seja, se 1 pertencer a x, né, já que ele é o menor dos naturais, então ele também for o menor de x, e se além disso o sucessor de todo elemento de x ainda pertence a x, então o x é o próprio conjunto dos naturais. Porque, veja bem, digamos que eu tô supondo, né? Eu tô supondo que o 1 pertence a x, correto? Será que o 2 pertence? Olha, aqui está dizendo que sempre que um elemento pertencer a x, o sucessor também. Então, qual é o sucessor do 1? Não é o 2? Então, o 2, ele pertence a x. Continuando o raciocínio, qual é o sucessor, já que o 2 pertence, então o sucessor dele também pertence. Qual é o sucessor do 2? É o 3. Então, 3 pertence ao conjunto X. E isso vai continuar para sempre. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que escrever o próprio conjunto dos números naturais. Se essa primeira condição não fosse satisfeita, por exemplo, se o 1 não pertence a x, esse conjunto X ele é um subconjunto dos naturais, porém ele não é o próprio natural. Eu poderia começar, por exemplo, do 3. Dizer que o menor elemento dele fosse o 3. Então, seria a verdade do 3 para frente. O 2 teria de fora e 1 também, tá? Mas como é verificado, então, isso aqui é verdade. A gente vai usar esses axiomas depois para mostrar o princípio da indução e a gente vai resolver muito problema que envolvem essa situação aí, beleza? Bom, ainda dá tempo de falar de números primos. Eu queria falar, te dá tem um tempinho? Então, feito isso, falamos sobre os axiomas de Peano. Vamos definir, então, a questão de números primos, tá? Que é muito importante, como eu já enfatizei lá no início, que os grandes problemas da teoria dos números envolve, né, conceitos de números primos. E os números primos, pessoal, eles são assim o grande mistério da matemática, né? Porque até hoje, por exemplo, você não tem uma fórmula para encontrar números primos. Muitos matemáticos, inclusive, acharam que tinham encontrado a fórmula, mas não conseguiram. Você não consegue, por exemplo, eles não são periódicos. Pode ser que, vamos supor, o 2 é o único número primo par. O próximo está do lado dele, que é o 3. O 5 tem um par entre eles dois, né? Aí tem o 6 que tem um par, tem o 6 entre o 5 e o 7, aí entre o 7 e o 11 tem o 8, o 9 e o 10, entre o 11 e o 13 só tem o 12, então é totalmente aleatório, eles não seguem uma periodicidade, né, no conjunto dos naturais. E existe um teorema chamado Teorema dos Números Primos de Fermat, em que ele fala que é possível você encontrar números primos tão afastados de si, né, entre um e outro, tanto quanto você queira. Por exemplo, será que no conjunto dos naturais existem 2 números primos que entre eles tem 1 bilhão de números que não são primos? Sim, existe. Esse teorema garante que existe. O problema é você encontrar, né, quem são. Mas que existem, né? Então, o que seria um número primo? A gente ainda não falou de divisibilidade, mas a gente já consegue entender que se o número P, né, ele é primo, significa que ele só é divisível por 1 e por ele próprio, né?
você não consegue escrever um número primo como fator de outros números, né? Isso é um teorema bem conhecido, que é o teorema fundamental da aritmética. A gente vai estudar um pouquinho sobre ele também. Mas o que eu quero trazer nessa aula de hoje, que é assim mais introdutória, é um teorema que quem demonstrou esse teorema foi Euclides, tá? Vou até colocar aqui. Euclides foi um grande matemático. Vocês devem já ter lido ou estudado, ou ouvido falar bastante sobre ele. Então, na época de Euclides, existia um problema aberto. Se o conjunto dos números primos ele era finito ou infinito, né? Será que existia um maior número primos entre todos os números primos? Então, esse problema ele era um problema conhecido na época, mas só que ninguém tinha conseguido mostrar, né? Acreditava-se que o conjunto dos primos ele era finito porque eles iam ficando cada vez mais escassos no conjunto dos números naturais. Então, quanto mais você andava para frente, mais difícil era encontrar o número primo. Então, acreditava-se que chegar um momento que eles iam desaparecer, não existiria mais. E o Euclides ele mostrou que o conjunto dos números primos, na verdade, ele é infinito. Não existe um primo maior que todos. Aí a demonstração, existem várias maneiras de fazer, mas ele fez uma que é bem bacana, que é por contradição. Que é bem aqui, ó. Eu vou fazer ela, não vou. Vou fazer ela bem aqui, deixa eu ver se eu ainda lembro. Mas assim, supõe então que o conjunto dos números primos ele seja finito, tá? Então eu vou pegar aqui uma sequência L, por exemplo, tá? Vou marcar aqui. Vou pegar uma sequência L, onde essa sequência, esse conjunto, digamos, ele tem todos os números primos. Aí qual é o menor primo? É o 2, né? O 1 não é primo nem composto. Então, o 2, o 3. Aí, continua. Vou chamar isso aqui de PK. Eu vou fazer diferente. Nem preciso colocar o 2. Vou colocar P1, P2, são os primos, tá? Tanto faz. Vou começar do menor, que a gente sabe que é o 2. Então, vou pegar assim, P1, P2, são os primos. O P3, até o último, que eu supus que era o maior, que eu vou chamar aqui de PN. Aí eu fecho aqui. Que eu estou supondo que esse conjunto aqui ele é o quê? Ele é finito. Então não existe um número primo maior que Pn. Isso aqui é a minha hipótese. Tá? Hipótese. Hipótese. O que é a minha hipótese? Pn é o maior primo. Agora olha só o que a gente vai fazer. A gente vai... Vamos determinar o número P. P grande. E esse número P grande, ele vai ser o produto de todos esses primos aqui desse conjunto L. Então, o P grande vai ser P1 vezes o P2 vezes o P3, e eu vou multiplicar todos eles, até chegar no maior lá, que é o Pn. Então, esse número aqui fora, P, ele é o produto de todos esses primos. Aí vocês concordam que, por esse raciocínio, como esse P ele é o produto de todo mundo que está aqui dentro, ele é maior do que o Pn, certo? Então, daqui eu posso concluir, né, já que ele é um produto, que esse número P aqui ele é maior do que o Pn. Maior ou igual, né? Porque se aqui tivesse, por exemplo, só o 1 e o Pn, né, supondo, mas a gente sabe que o número que existem mais de dois primos, então eu vou colocar aqui, vou colocar maior. Agora, a gente sabe também que esse número P, ele não é primo, porque ele é divisível por qualquer um desses aqui de dentro. Ó. Eu posso dividir o P por P1, por P2, por P3, por Pn, e ele vai deixar resto zero, então ele é divisível por qualquer um desses. Agora, eu vou supor um número Q, olha só o que eu vou fazer. Eu vou supor um número Q, que ele é aquele número P mais 1, certo? E esse número Q,
P é o sucessor do P, ele é um número natural, tá? Porque o P é um número natural e eu somei a unidade, ele é o sucessor do P. Eu posso escrever esse número Q da seguinte forma. Quem é o P? É o P1, primo 1, né? O segundo primo, mais o terceiro primo, e assim por diante, até o último primo lá, que é o número P, mais 1, certo? Acontece o seguinte, será que esse número Q, ele é primo ou ele é composto? Será? Acontece o seguinte, ó. Se eu tentar dividir o número Q por P1, se eu tentar dividir esse número Q por P2, ele não vai deixar resto zero. De fato, se eu tentar dividir ele aqui por qualquer um desses números, né? Ele não vai deixar resto zero, ele sempre vai deixar um resíduo aqui, né? De 1 sobre o número que eu vou tentar dividir. Então a divisão não é exata. Isso conclui para mim que esse número Q, já que ele não pode ser divisível, né, por nenhum fator desse aqui, tá? E eu estou supondo que ele é divisível, então só existe uma possibilidade. O número Q, ele é o quê? Ele é um número primo. Ele é um número primo, tá? Só que o Q, ele é maior do que o número P. Por quê? Porque é o sucessor dele, é P mais 1. Só que o P é maior do que o PN. Quem é o PN? É o que eu tinha colocado como hipótese, que era o maior primo. Então, a minha hipótese falhou. Por quê? Porque existe um número primo, que é o Q, que não foi listado aqui no meu conjunto, que eu disse que eram todos os primos que existiam. Então, como a hipótese falhou, isso aqui é uma contradição, logo, não existe o maior primo de todos, né? Ou seja, o conjunto dos números primos ele é infinito. E eu acho essa demonstração, eu acho ela muito bonita, assim, muito simples. É um argumento bem, bem simples, né, de pensar, mas que é muito bem argumentado, assim, é muito bem colocado. Então foi a solução de um problema que estava aberto há muito tempo e ninguém conseguia resolver. O Euclides fez essa demonstração. Existem outras maneiras também de provar que os números primos eles são infinitos, mas essa aí eu acho que é a mais clássica, que o pessoal sempre conhece. Aí eu queria deixar uma segunda atividade para vocês. Tem a primeira, né, que é para pesquisar lá o que é um número transcendental, né? Você vai estar no slide. E a segunda, eu queria que vocês trouxessem para mim, mandassem, né, junto com aquela outra, uma outra demonstração para esse fato. Uma diferente dessa que eu fiz, de que os números primos, que não existe o maior primo de todos. Que o conjunto dos números primos, ele é infinito. Então, fica essas duas missões para vocês aí fazerem durante a semana. Primeiro, aquela lá que está no slide, e uma outra demonstração, né, uma outra versão aí de como fazer essa prova de que não existe um primo maior de todos. Beleza? A gente está chegando já no final. A gente vai ficar por aqui e eu vou abrir para dúvidas aí. Se vocês tiverem alguma coisa, alguma contribuição, alguma pergunta, podem falar. E eu vou pedir também para vocês colocarem... Deixa eu sair aqui. Colocarem aqui no chat